O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos nesta 27ª semana do tempo comum a graça do chamado de Deus. E hoje a igreja comemora o título de Nossa Senhora do Rosário. E a igreja que buscou sempre voltar às fontes, no coração e no seio desta igreja estão os apóstolos, e que em um determinado momento da história temos um grande sinal atualizado lá de Apocalipse. Um grande sinal: apareceu no céu uma mulher vestida de sol. Quem é o sol? Cristo. Na lua, debaixo dos pés. Era a Conceição, a Imaculada Conceição. Então, amados, desde o nascimento da Virgem Maria, Deus a preservou da mancha nefasta daqueles primeiros pecados, do primeiro de soberba do inimigo e do segundo de desobediência. E se formos seguindo a história da salvação, a humanidade foi declinando no pecado. E aí, o de assassinato, pelo qual
Abel foi vítima o de impureza pela qual as cidades de Sodoma e Gomorra caíram, o de soberba, aquele da Torre de Babel, e são muitos. De modo que o pecado hoje ele está misturado, camuflado na vivência do mundo. Mas Jesus exorta que estes inimigos, primeiro, que a igreja aprendeu a lutar, que é o demônio em si, que a Virgem Maria lutou para proteger, ainda com o menino no seu ventre, grávida estava, e que o demônio tenta a Virgem Maria, querendo vomitar um rio caudaloso, e ela a protege. É isso que a igreja faz. É isto que este carisma vive, proteger os filhos de Deus no ventre de Maria Santíssima, por meio da unidade e da comunhão como igreja. Amados irmãos e irmãs, esta tentativa de sucumbir os filhos de Deus ficou mais evidente, e a igreja em si foi aprendendo que havia outros dois, a carne e o mundo. E fomos aprendendo com a mãe igreja a lutar contra o demônio camuflado nas várias realidades do mundo, e também os místicos nos ensinaram a lutar contra a carne, mas Jesus já tinha vivido tudo isso já na sua vida aqui na terra. E ele veio, amados, para salvar, e ele veio para intervir, para lavar os seus filhos no sangue do Cordeiro. Hoje, a comemoração de Nossa Senhora do Rosário, reconhecida pelo Papa Pio V, quando cristãos venceram os turcos otomanos em uma guerra marítima, quando foi invocado o nome de Nossa Senhora pelo título de Nossa Senhora das Muitas Rosas, ou seja, do Rosário. Então, o Rosário, amados irmãos e irmãs, foi uma arma. Padre Pio de Pietrelcina, ele sempre perguntava aos irmãos que eram tentados: aonde está a arma? Aonde está a arma? A arma é repetir o Rosário. E rezar o Santo Terço significa camuflar com as palavras do anjo Gabriel o coração, se revestir, de modo que o inimigo não perceba qual é a verdadeira intenção desta oração. E as intenções nós trazemos no coração, nos são reveladas pelos mistérios, os mistérios dos santos do terço que nós meditamos. Então, amados, não podemos deixar de rezar o rosário pensando unicamente naquele mistério e exercitar a meditação. Então, o pensamento não pode fugir daquele momento. E aqui é o segredo do terço. Meu pensamento não pode fugir do primeiro mistério gozoso. Você vai pensar ali no anúncio do anjo Gabriel, como no evangelho de hoje, e vai repetir 10 vezes a oração do anjo e depois a oração da igreja, que é a Santa Maria. E você vai agora repetir aí no segundo mistério a visita da Virgem Maria, o nascimento de Jesus, a apresentação do Senhor no templo, a perda e o encontro do Senhor, e você viveu 15 minutos de uma comunhão espiritual neste Santo Rosário. Esta arma, amados irmãos e irmãs, foi reconhecida pela Igreja, e o Papa Pio V, reconhecendo este título ali no século XVI, nos ajuda no dia de hoje, no século XXI. Amados, nós sofremos hoje um grande declínio da vida moral, da vida intelectual e da vida espiritual.
E isto começou quando grandes santos dando sua vida, atingiu o centro do cristianismo na França, na Europa do século XIII. Temos uma certeza de que a história da humanidade está dentro da história da igreja. Então, conhecer a história da igreja, conhecer os santos, não é coisa de soberbo a gente estudar os santos como Santo Tomás, São Boaventura, que foram grandes colunas na igreja, começando depois a admirar as virtudes. Não precisa ler o Tratado dos Vícios e das Virtudes de Santa Beata Conchita, não precisa, e é bom que você veja, mas os santos, eles transbordam as virtudes da prudência, da fortaleza, da temperança, da justiça, que é conhecer a verdade, buscar a verdade, pedir a Deus a graça de, se conhecendo ali, buscando a virtude da fortaleza. Quando sou fraco é que sou, nos disse São Paulo, ser forte sabemos que é ser como Jesus, manso e humilde, Então, amados irmãos e irmãs, a temperança, que é um fortalecimento para lutar contra o concupiscível, e depois a prudência, que é não se aproximar do mal, buscar sempre o bem. Então, amados irmãos e irmãs, e como é bom a gente contemplar o irmão crescer, o irmão se desenvolver no seio fraterno e comunitário. Hoje, na primeira leitura, a gente viu a Virgem Maria convidando os discípulos do seu filho, os seus padres, a que rezassem. Olha, comunidade, vocês precisam rezar para vencer esse medo da cruz que hoje vocês estão, este horror que o vosso fundador, o meu filho, passou há poucos dias no Calvário. E só depois, amados, desta oração bendita com a Virgem Maria, aqueles apóstolos se sentiram fortalecidos e puderam dizer: eu não tenho medo da cruz que virá. A segunda leitura, sim, de domingo foi justamente isso. A glória do Filho é o seu sofrimento. Amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, Nossa Senhora do Rosário, vamos buscar oferecer a Jesus os nossos sofrimentos, por ter suportado as tentações, por ter suportado a tentação da carne, do mundo, por ter suportado as tentações do demônio, e sofremos por isso. Então vamos hoje agradecer a Deus, porque em 7 anos de vida comunitária, nós conseguimos vencer um pouco mais. Hoje nós podemos nos revestir de nosso Senhor Jesus Cristo, celebrar 7 anos de vida comunitária. E quanto Jesus já nos deu graças, a Virgem Maria já nos deu graças, a que possamos perseverar, a que possamos fazer brilhar o fogo, de fato, desta comunidade em nossas vestes, nos nossos sinais, na nossa catequese, na nossa vida comunitária e fraterna. Vocês, amados irmãos e irmãs, sim, são um grande sinal para esta cidade. E junto com a igreja que os fez nascer no sacramento, no batismo, vocês podem então dar-se as mãos. E com maturidade, dando-se as mãos, fazer ainda nascer muitos e muitos filhos
nesta pia do batismo que a Mãe Igreja nos fez nascer, se hoje vocês são o fogo específico desta comunidade ignis, é porque vocês estão atendendo ao sinal sacramental. Quando o Senhor Bispo os marcou e disse: vocês agora são soldados, reconhecidos como soldados de Cristo, quando foram crismados. Foi repetido o nome de vocês e vocês foram confirmados. Então, amados, vamos agora olhar para dentro da nossa história, e cada um que celebrou já o seu sacramento específico do matrimônio, né? Outros que são chamados à vida celibatária, se não permanente, pelo menos todos os solteiros desta comunidade são celibatários, exercitando a paternidade e a maternidade espiritual. Saberão se serão matrimoniados, com quem será, com quem será, com quem será, com quem será, a providência proverá, né? Tem para que pressa? Vai vivendo, né? E vai vivendo assim. E isso alegra muito o coração de Jesus. Agora, os que abraçaram o sacramento do matrimônio vivem de certa forma, a plenitude do serviço. Eu que abracei a ordem, eu vivo no sacerdócio a plenitude de um serviço. E não tem mais para que nada não. Acabou, né? Então, toda a alegria, toda a satisfação está em agradar a Deus, como eu me encontro hoje no presente. Busquemos esta paternidade espiritual. Os que se casarem vão ser pais de sangue biológicos e continuarão a paternidade, a maternidade espiritual. É isso que a Virgem Maria, ela quis quando convidou os discípulos do seu filho, que serão apóstolos, a viverem. Então, aqueles que viveram especificamente o chamado de Jesus, como Saulo antigamente, depois Paulo teve muitos filhos espirituais, né? Que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Tito, Timóteo, né? Foram Lucas, que certamente conviveu. Então, amados, somos convidados a abraçar estes filhos que estão aqui nesta cidade, a sermos irmãos com eles, a termos compaixão dos seus pecados, a aconselhar, a buscar orientar, ensinar o bom caminho, para que a paróquia ela esteja sempre fortalecida, para que a comunidade ela seja sempre sinal, sempre instrumentos. Então, amados irmãos e irmãs, que a Virgem Maria, neste dia de hoje, Nossa Senhora do Rosário, os renove na perseverança, como filhos chamados à vivência do carisma ignis, como comunidade de vida, de aliança, de serviço, como Deus os chama a ser. Renovemos, amados irmãos e irmãs, esta providência de Deus e com solicitude respondamos como a Virgem Maria respondeu no último versículo do Evangelho de hoje. Após o Padre, toda a comunidade repete: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém.